rapaziada da Central do Timão, começando mais uma entrevista. Dessa vez não é meio de enterrão, mas estou aqui com meu parceiro Leonardo Rodrigues. E aí, Leozão, como que você tá, meu irmão? Feliz demais, né? Feliz, Ah, sempre. Sempre feliz. Estamos na casa do povo. Domingo aconteceu um negócio aí. Domingo aconteceu um negócio aí que chateou o outro lado o outro estado aí, né? Então, não tem como tá melhor, mas né? a culpa não é minha, né? A culpa não é minha. A culpa é de Yuri Alberto, viu, Yuri Alberto? Olha o que você fez com os caras lá. Os caras tá chorando, mano. Você é culpado por isso, Gabriel Paulista. Você é o culpado, mano. É, os caras têm que assumir a responsabilidade, tem né, que Léo? ser dito. E o chefe segue balançando, hein? Ele não para. Ele não para. Ele imediatamente nunca pare de balançar. Mas, Léo, estamos aqui não pra falar sobre Corinthians e Flamengo, não pra falar sobre título, mas é pra falar sobre um momento muito importante que está prestes a acontecer. É um lançamento de um livro histórico, que é uma marca histórica para o Corinthians. É uma curadoria de toda a história que aconteceu com o Corinthians, principalmente quando se diz em relação a camisetas. Muita gente não sabe da história do Corinthians e tá tudo bem, não tô criticando quem não sabe, né? Às vezes as pessoas realmente não têm o tempo, não conseguem parar ali pra realmente dedicar a ler e entender, mas tem pessoas que conseguem abdicar o seu tempo, ler e por amor ao Corinthians conseguem trazer isso, e é o que faz Cássio Brandão. É um prazer te receber aqui, principalmente para falar sobre o lançamento do seu livro Manto Alvinegro. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Tô metendo um hat-trick hoje aqui. Hat-trick. Estilo Yuri Alberto, né? Estilo Yuri Alberto. Mas é importante, cara, quem ganhou domingo, a gente tem que, cara, celebrar Dorival, tem que celebrar Yuri. Quem ganhou foi a fiel torcida. É verdade. Não tem jeito. Tem razão. O que aconteceu, e eu, fico até arrepiado de lembrar, cara, eu tenho, afortunadamente, eu tava em Brasília. Afortunadamente, eu tava no Rio de Janeiro. E muito, muito feliz eu tava naquele jogo, pra mim, que é a virada da Copa do Brasil, que é o momento que a chave é, cara, virada ali, que é o jogo em Minas. Aquela... Cara, um dos grandes jogos da minha vida. Aquele jogo é um dos grandes jogos da minha vida. 1x0 contra o Cruzeiro, mesmo, né? 1x0 contra o Cruzeiro. E nos 3 jogos, o craque da partida foi a fiel torcida, Sim. cara. A forma como o Poropopó tá acontecendo nesse último ano, a forma como Estádio a torcida, inteiro, né? o estádio inteiro cantando. O que a gente fez lá em Brasília, cara, assim, de verdade. Foi épico. E eu tenho até fiquei brincando e falando, e eu acho que é um ponto importante. Cara, zero importância com os caras, velho. Não vamos falar deles, não. Tá todo mundo falando, mas a torcida dos caras não cantou, a torcida dos caras ficou caladinha. Não, Sobre nós. A gente que calou a torcida dos caras. A gente que cantou pra cacete, saca? E eu acho que Foi um negócio legal. impressionante, assim. São 3, e desculpa, mas é uma trilogia desse último ano liderada, cara, por malucos. Como eu, como você, como todo mundo que foi de ônibus, que foi de avião, que pegou a caravana, o que a torcida fez e o que a torcida carregou, o time, né, recorrendo a Miguel Batalha, recorrendo a tantos caras que disseram frases tão icônicas sobre a nossa história, cara, é a torcida que tem um time. E isso ficou muito, muito forte nesses 3 jogos. Domingo foi mágico, tá na listinha dos jogos que eu jamais esquecerei. Martim, beijo, meu filho de 6 anos. Tava comigo nos últimos 2, ficou, junto comigo ali, e é demais. Mas eu queria só lembrar da torcida aqui. Não, e eu imagino que é muito legal aqui porque a gente tem 2 visões. A de uma pessoa que estava no meio da torcida e de alguém que estava no estádio e viu a festa da torcida de longe, foi absurdo. Eu imagino assim, óbvio, você teve noção do que aconteceu ali, mas acho que pro Léo fica muito, muito claro também o que a fiel torcida fez. E pra quem estava em casa, também muito claro, né? Eu assisti de casa... Só dava, eu sei, né, que você falou, pra não falar da torcida dos caras, eu entendo, mas assim, a torcida que estava aparente pra quem tava assistindo o jogo era a torcida dos caras, né? Porque eles ficaram na leste. Enfim. Sim. E você via todo mundo dos caras, tipo, quieto. E você só ouvia a torcida do Corinthians. Foi uma coisa absurda, desde o primeiro momento que nós pisamos em Brasília. Não sei se você esteve no hotel, eu estive no hotel na recepção do Corinthians. Foi demais. Foi uma coisa absurda, eu nunca tinha vivenciado isso. E no dia do jogo, então, eu arrepio também, porque a imprensa ficou bem no meio da torcida do Corinthians. Então, legal. Foi uma coisa, uma experiência única. E aí teve alguns momentos ali que eu não me contive. Não me contive, Cantou. Comecei a cantar, a vibrar, e a rapaziada olhando, e eu falei, rapaziada, não tem como. Pra mim, foi o jogo mais marcante pra mim. Você falou que foi a maior experiência foi que a maior teve trabalhando, experiência. né? Que legal. Eu tive trabalhando, obrigado. Você é menino, eu sou velho menino falando. novo, eu sou Tá menino velho novo, nada. tô começando agora. Eu sou um velho. Eu tô começando agora. Eu cheguei a uma organização, né? Depois a gente vai contar aqui do Manto Alvinegro. O Manto Alvinegro é sobre dados, é sobre organizar
as informações, é sobre tentar colocar de maneira organizada, tabulada e tudo mais. Eu tenho um caderninho que eu coloco os 25 jogos do meu filho Martim, de novo, papai te ama, tenho 3, Fred e Laura. Fredinho já viu 3 jogos, Laurinha já viu 2 jogos, e o Martim, que é o mais velho, já viu 25 jogos. E, cara, eu tava organizando os meus jogos desde moleque, e Corinthians, essa loucura, essa paixão, essa coisa insana. Eu assisto desde 1999 todos os jogos importantes do Corinthians em loco, assim, então, puta... Dentro e fora de casa? Cara, eu tô colocando jogos decisivos, né, assim, jogos importantes e decisivos. Sim. Eu vi todas as finais, incluindo as que a gente perdeu, e algumas a gente perdeu, várias a gente perdeu aí, acho que mais ganhamos do que perdemos, mas, cara... Brasileiro de 99, minha primeira viagem, cara, sozinho pra ver o Corinthians no Mundial de 2000. Eu repito agora com meu filho indo. Sozinho? Sozinho. Isso é muito maneiro que você postou. Tá maluco? Isso eu vi do seu perfil. Lá, Eu porque ele foi a sua primeira viagem sozinho que você colocou e foi a primeira viagem, se eu não me engano, do seu filho também pra assistir o Corinthians no dia do título. Pô, que maluquice. Pô, é um texto, fica até emocionado. Falar de filho é complexo sempre. Tá na Placar desse mês, na revista Placar. A última página tem um texto que chama A Estrada que nos leva ao mesmo lugar, que eu conto um pouquinho de ter ido, pegar o rápido cometa no Tietê em 2000, sozinho, com uma bandeirinha, e 25 anos depois, com a mesma camisa, contra o mesmo adversário, voltar, só que com meu filho do meu lado ali, foi muito especial. E, cara, e viver isso, e aí tem uma coisa, eu falo muito disso com o Kaká, né? Eu falo muito com o Kaká catalão disso, assim. Cara, não existe... corintiano mais corintiano que o outro. Ninguém é mais corintiano que ninguém, cara. Eu não sou, você não é. Todos nós somos. Isso é o que nos une, isso é o que nos conecta. No Poropopó a gente abraça o cara do lado, faz o Poropopó juntos e, cara, é isso. Mas é sobre a atmosfera. E a atmosfera que é criada nesse tipo de jogo, a atmosfera que foi criada no Mineirão, cara, foi um negócio absurdo. A atmosfera que foi criada no Maracanã foi um negócio absurdo. Agora em Brasília, assim, foi... E eu acho que algumas coisas foram nos irritando ao longo do processo, né? Primeiro, a escolha do lado e o Flamengo ficar de frente para a TV. Sim. Quem estava lá no estádio ficou super incomodado com comerciais do Flamengo rodando no meio da programação ali nas telas. Rapidinho, só pra te contar. E a escalação, Exatamente. A escalação, isso aí foi uma coisa absurda. A escalação do Flamengo no telão, a escalação do Flamengo, padrão, como se fosse um estádio deles mesmo. A escalação do Corinthians, como se fosse um print. Foi um card, cara. Um card, mano. E não leram? Um card com a escalação em ordem numérica. Do jeito que o Corinthians não faz. Não faz. O Corinthians coloca por ordem de posição. O Corinthians coloca por ordem de posição. Naquela hora ali, velho. A primeira coisa que causou revolta. Todo mundo comentou sobre isso. Eu ia citar esse ponto da escalação. Foi vergonhoso, assim. O cara, a artezinha e o locutor o tempo inteiro fazendo a narração do Flamengo, cara, repetindo o nome, jogador mostrando a camisa. E a escalação do Esporte Clube Corinthians Paulista. 1, Hugo Souza. 2, sim, cara. Matuzinho. Pô, não dava nem tempo da torcida, tipo, agora do Flamengo, não. Os caras falando, Rossi, daquele jeito, tipo, aqui em cima. Rossi! Exato. E, cara, não era pra ser, porque os caras estavam jogando em casa, né? Então, é um estádio neutro. Isso, e a gente, puta, que bom. E aí, acho que é um ponto importante, né? Gol do Memphis anulado, o VAR parar de falar, desligado, funcionar aquela... Anular o gol do Yuri Alberto ali não fazia sentido, sabe? Puta, bandeira... Então, acho que a gente teve ali... E a gente precisa, cara, pontuar, não é? Acho que tem uma coisa aqui de que bom que a gente sai com a vitória, não é ser mal perdedor mesmo, a gente ganhou, mas nos momentos de vitória você também tem que pontuar. Né? A gente poderia ter ganhado por 3-0, eventualmente por 4-0, porque se a gente faz se o Memphis acerta aquela bola ali que ele bate alta de primeira, ali, era 2-0 ali, cara, aquela matava ali. Que pecado, Memphis, que pecado, Memphis. E a bola do Memphis ali, cara... Bate no contrapé do goleiro que vai dar uma virada. Ele chutou em cima do goleiro. Não, ou bate rasteira. Ele tinha tempo de dominar aquela bola, cara. Aquela bola ali fazia um 2-0 e... Mas que bom, tamo aí. Tá bom. Super campeão. Deu tudo certo no final. Passamos por todas as adversidades. Eu tava em 91, cara. Eu saí da escola pra esse jogo, na Supercopa de 91. Foi um público bizarro de baixo. Cara, eu percebi isso. A gente tava fazendo algumas né? pesquisas. E aí me chamou a atenção o público. Pode ver, a hora que o Neto faz o gol mesmo ali na parte inferior do Morumbi, parece que não tem quase ninguém. Não tinha quase Mas torcedores. Tem uma explicação, cara. Foi o dia da eleição da Marlene Matheus no Parque São Jorge. Entendi. O jogo aconteceu no mesmo horário da eleição no Parque São Jorge. Olha isso, década de 90 não tinha cuidado com nada, né? E hoje isso jamais a aconteceria. Supercopa era...
Cara, a Supercopa tava começando ali, né? Na verdade, tinha uns momentos ali, mas, cara, não era um super campeonato, justiça seja feita, mas hoje é um título nacional que a gente reconhece, que tá aqui tá no Memorial, e a gente tem que reconhecer. O Neto faz uma baita partida, é a primeira vez que o Corinthians coloca uma estrela na sua camisa, né? Então a gente joga esse jogo com a estrela na camisa. E o público é baixo porque, cara, Gaviões, a camisa das torcidas, foram protestar no Parque São Jorge, foram acompanhar o processo de eleição ali, tinha toda uma discussão antes do Alíbi, na verdade, a Marlene Matheus como uma continuação ali do Vicente Matheus, então, cara, o Corinthians já vivia momentos políticos não muito conturbados, não muito serenos e organizados. O do Alíbi já não era bem que isso desde dessa época. O do Alíbi, na verdade, não era nem isso. O do Alíbi tava meio que correndo para ser o cara ali. O do Alíbi era uma possibilidade, mas aí se concretiza a Marlene Matheus como a presidente do Corinthians e ela fica consequentemente naquele período. Depois ele entra, exatamente. Então, mas tinha muito essa discussão. O clube tava dividido ali, eu não lembro exatamente como foi a apuração ali, mas a Marlene vira a presidente. Pô, vocês estão me devendo uma visita lá no escritório. Com certeza, vamos lá. No acervo, e lá eu tenho uma camisa dessa eleição, né? Eu não lembro agora se, cara, era o Rock do Alibi, tinha Damião Garcia, tinha Edgar Soares, tinha uma galera, é a eleição que a Marlene ganha e vira presidente, e tinha uma camisa que era igual à camisa de 90, finta, e a inscrição era Finta Eles Marlene. Maneiro. Ser uma mulher. Maneiro. Exato. E aí foi a dona Marlene Matheus presidente. E por isso que aquela primeira Supercopa teve um público tão baixo. Porque a gente acha estranho, né? Não sei se você já chegou a ver. Eu mesmo, a gente foi pesquisar lá a história pra fazer boletim, essas coisas. E me chamou a atenção, né? O público baixo, tratando de Corinthians, Morumbi final, exato, não tem cabimento, o estádio tá vazio, né? Tá vazio, sim. Então, chamou a atenção esse fato. É isso. Ô, Cássio, antes de a gente entrar a fundo Vamos logo que eu tô ansioso, vamos acelerar que eu tô ansioso. Como que você se tornou corintiano? E como que você se tornou... você é um historiador, né? Se você tem uma faculdade pra isso, se foi uma aptidão, você descobriu ao longo do tempo que você gostava disso? É algo que você sempre gostou? Enfim, conta um pouquinho da sua história aí. Pô, legal. Cara, eu não sou historiador e eu não me defino historiador porque eu não estudei história, né? Então eu não tenho elementos para isso. Se em algum momento eu puder voltar à faculdade, vou adorar fazer história. Seria algo que eu gostaria de fazer. Aí sim eu poderia, enfim, me nomear historiador. Historiador do Corinthians, pode ser então? Cara, eu acho que também não, porque eu não tenho a dinâmica... Eu não estudei pra isso. Você é um curioso. Eu sou um super curioso. Eu sou um apaixonado pelo Corinthians. Minha formação é em publicidade, então eu estudo publicidade. Eu tenho especialização em marketing, estudei... Cara, fiz uma especialização na Duke University, tenho um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, tenho um mestrado que eu interrompi na Fundação Getúlio Vargas, não consegui terminar. Mas o Corinthians é paixão, né? Então eu prefiro me definir como um apaixonado pelo Corinthians que gosta de histórias. Eu sempre, desde criança, eu era o moleque que ficava olhando pro tio, independente da história que o tio tava contando ali, eu tava sempre apaixonado, sempre fui muito apaixonado por história. E eu acho que essa paixão vem daí, de tentar entender um pouco a história, de tentar pesquisar sobre a Supercopa, de tentar pesquisar sobre as camisas. E aí a gente fala já de camisas, mas eu não tenho uma lembrança de um momento que eu não fui corintiano na minha vida, né? Eu sempre fui corintiano. A primeira lembrança da minha vida, o primeiro flashzinho da minha vida é a morte do Tancredo em 84, sou de dezembro de 81, era bem pequeno, não tenho conexão, mas eu lembro da minha família, eu lembro da música do Milton Nascimento, lá, O Coração de Estudante tocando, e eu lembro das pessoas reunidas em torno da TV vendo a morte do Tancredo em 84. Mas aí eu tenho uma lembrança clara e nítida, e a primeira lembrança real da minha vida é o gol do Viola em 88. Então eu lembro perfeito da festa na minha casa, eu ia fazer 7 anos. Eu lembro da narração do Luiz Alfredo na TV Globo, do gol do menino Viola. E eu lembro perfeitamente daquela camisa, cara, aquela calunga espetacular, golinha careca, camisa espetacular. E essa é a primeira lembrança da minha vida. Então, não existe um momento onde eu não fui corintiano. Existe esse flash, esse fragmento da morte do Tancredo, e existe essa, cara, clareza e essa concretude do Viola fazendo o gol e da minha vida se conectando malucamente
cara, apaixonadamente, intrinsecamente ao Esporte Clube Corinthians Paulista. E você nasceu em São Paulo, ali perto do Parque São Jorge, ou... Cara, não, eu nasci num bairro que chama Vila Albertina, no extremo da Zona Norte, cara, um bairro de periferia, na subida da Serra da Cantareira, cresci lá, joguei bola lá longe, ia pro Pacaembu. Mas, cara, eu tava dia desses nessa discussão, e aí a gente vai abrindo aqui, é bom que é a resenha, né? Primeiro que não tem coisa melhor que falar de Corinthians. Pô, tá maluco? Cara, que desculpa falar. Quando o cara tem muita história boa pra contar também, não. Cara, que encontrar algo melhor do que falar e resenhar sobre Corinthians, por favor, Nobel, nos avise e traga aí. Cara, eu, agora com a história toda do Pacaembu, né, o lançamento do livro, pô, um orgulho, uma honra poder fazer lá no Museu do Futebol, e a gente conta já já. Entrou numa discussão sobre Pacaembu, por que está sendo usado pouco, né? Agora na Copinha São Paulo, aniversário de São Paulo e tudo mais. E aí me procuraram pra gente falar um pouquinho, eu sou apaixonado pelo Pacaembu, e me falaram, pô, se quando a gente tivesse, cara, feito uma concessão do Pacaembu, se tivesse feito a reforma e tudo mais. E eu sou apaixonado pela Arena, acho que é indiscutível o poder esportivo que a Arena trouxe pra nossa história. E eu, cara, eu tenho muitas memórias, eu sou corintiano muito por causa do meu tio, Twin, beijo pro Twin, joga na várzea. Porra, puta história legal, cresci na várzea junto com ele. E ele que me levava no estádio. Meu primeiro jogo é no Pacaembu, dia 6 de dezembro de 90, gol do Neto no 2-1 da campanha vitoriosa de 90. Mas eu vi muito jogo no tobogã que as pessoas saíam com 30 do segundo tempo pra pegar o metrô, cara. Demograficamente é muito complicado ali. Essas pessoas muito provavelmente moravam ou no extremo da Zona Leste ou no extremo da Zona Sul. Eu não saía antes porque passava um ônibus, o Butantã Cidade Universitária, o Horto Florestal Cidade Universitária, que passava 10 minutos da minha casa, eu pegava esse ônibus do Pacaembu, descia com meu tio, a gente ia andando até em casa, era mais 15 minutos de ônibus. Então, o Pacaembu, ele favorecia uma parcela importante da população, mas ele desfavorecia muitos e muitos, a galera do extremo da Zona Norte e a galera do extremo da Zona Leste. Hoje, isso não acontece tanto na Arena também, por causa do metrô aqui na porta e tudo mais, mas acho que a gente precisa ressignificar algumas coisas, sabe? Não, porque a Arena é longe. Cara, não, a Arena não é longe. A Arena ela é longe de quem mora do outro lado da cidade. Sim. Assim como o Pacaembu era longe para muita gente que morava aqui na Zona Leste, Sim. né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí eu fui muito ao Pacaembu, cara. Eu fui muito feliz no Pacaembu. Eu brinco que talvez o Pacaembu tenha sido o lugar que eu mais frequentei na vida depois da casa da minha mãe, né? Assim, então... A faculdade, provavelmente eu fui mais ao Pacaembu do que a faculdade. Inclusive durante a faculdade. Muito. Eu cabulei muita aula no colégio e eu abandonei algumas aulas. Capivariano no Pacaembu, vamos? Bora. Pelo amor de Deus, cara, eu vi muita coisa. Saber de nada. Eu vi muita coisa ruim no Pacaembu ali, cara. Eu sofri muito no Pacaembu e eu fui muito feliz no Pacaembu. Eu vi 2006 você estava, por exemplo, River Plate? Sim, estava no River Plate. Deu medo? É um dos dias mais medrosos da minha vida, cara. Eu imagino. Eu trabalhava na Globo.com, morava no Rio e eu montei um modelo. Minha mãe me ajudava muito, cara. Beijão pra minha mãe, dona Lenilda, a fazer esse processo. Eu vinha de avião e voltava de ônibus, cara. Legal. Tava no corre ali. E aí minha mãe me deixava na rodoviária do Tietê, cara. Então terminava o jogo, ela me deixava na rodoviária do Tietê porque eu tinha que trabalhar no outro dia. E eu vi essa Libertadores de 2006, foi muito importante. Eu vi todos os jogos da Libertadores de 2006. E esse dia foi um dos dias que eu tive medo, porque foi um dia de muita porradaria. Eu tava assisti esse jogo lembro perfeito, cara. Eu assisti esse jogo na Laranja, e aí as portas de cima demoraram para ser abertas, as que saíam ali para Paulo Passalacqua. E aí a Paulo Passalacqua é do outro lado, que saíam para... Puta, é o nome Itapira e... Eu esqueci o nome dessa... A Paulo Passalacqua é a outra, essa rua aqui, que eu não lembro o nome. É da esquerda da... Itápolis. Eu acho que é Itápolis. É isso. A subida para Itápolis, a polícia não abriu. E aí, cara, começou a porradaria no portão principal e a galera foi se apertando em direção ao tobogã ali, naquele cantinho ali. Cara, muita bomba. Aquele dia foi um dia triste... da minha história no Pacaembu, mas eu prefiro lembrar dos dias felizes. Eu tava contra o Cianorte, eu tava no gol do Paulinho, eu tava na final da Libertadores, eu tava nesse 6 de dezembro de 1990, Corinthians e Bahia. Eu lembro do cheiro desse dia, velho. Eu lembro do cara subindo com churros, eu lembro, porra. Pô, tá maluco. Eu lembro de tudo daquele... Demais, cara, primeiro gol contra, primeiro gol... Puta, eu vou lembrar de... O Wagner Basílio faz um gol contra e empata. É o contrário. Eu não lembro quem faz o primeiro gol do Bahia, mas o segundo gol é um gol, o empate do Corinthians é um gol contra, do Wagner Basílio, que depois viria a jogar no Corinthians. Sim.
que tava na treta do Cuca lá com o Chico, goleiro. Sim. O goleiro do Bahia era o Chico. Aí o Tupã sofre uma falta do lado direito, mirando pro portão principal. O Neto arruma o calção, dá o tapa, a bola dá uma quicadinha, meio que passa pelo Chico. E aí ele corre, faz o movimento. E eu tô no portão principal olhando ali com meu tio. E eu falo, cara, quero viver isso o resto da minha vida. E como que você se tornou, vamos dizer assim, óbvio, eu acho que você nasceu assim com essa curiosidade, né, como você mesmo disse. Mas como que foi pra você começar a pesquisar e isso naturalmente, imagino eu, que levou também a sua coleção de camisetas que, pô, tá com 7 mil e alguma coisa já, né? Tá chegando em 7 mil, 6.900 Legal. e pouquinho. Como que foi essa? Corinthians são 1.700 camisas, né? São 1.300 e pouquinhas de jogo e as outras que não. Cara, eu sempre fui muito interessado por história, eu sempre gostei de ouvir histórias. E aí, quando você gosta de ouvir histórias, depois você tenta reproduzir. Ao longo da vida, eu comecei a gostar de tentar contar histórias. E uma coisa que sempre foi muito clara pra mim é que a gente não cuida do passado. Concordo. Né? A gente não cuida da história. Conversamos sobre isso um pouquinho antes. A gente não cuida da história, né? A gente tá o tempo inteiro. Eu gosto de lembrar, de maneira triste, do incêndio no Museu Nacional. Num país que se preocupasse com a memória, num país sério, pegou fogo no museu mais importante do país. As pessoas iam pra rua, iam brigar, iam protestar, iam cobrar os governantes. Cara, a gente olhou pro lado e falou, pô, que pena, né? Você viu? Pegou fogo no museu mais importante do Brasil. Seguimos. E eu acho que essas coisas vêm ao longo do tempo me gerando um pouco de insatisfação, um pouco de desconforto. Né? E aí o livro, e a organização da minha coleção, e o trabalho nas redes sociais, escrever e tentar documentar tudo isso, né? Hoje, lá no escritório, eu tenho alguma coisa perto de 20 mil itens relacionados ao Corinthians. Então, estamos falando de revista, estamos falando de pôster, estamos falando de jornal. Tem um jornal desde 1936, organizados, catalogados. Eu tenho ingresso, tudo era super organizado, cara. Que isso? Super organizado. As camisas estão organizadas em ordem cronológica. Então é muito paixão, um pouco de loucura, né? As duas coisas misturadas. Mas está conectado a essência de algo que eu acredito que a gente só vai conseguir ter um futuro bacana se a gente olhar para o passado e cuidar e organizar esse passado. Cara, toda vez que eu tô com um ex-jogador, que eu tô com um ex-jogador e a gente entra numa conversa e, cara, eu trago um detalhe que ele não lembrava ou um detalhe que se perdeu com o tempo, cara, é impressionante o sorriso, o olhar, a troca, né? Tem essa frase, já foi atribuída a muita gente, que o jogador é o único animal que morre duas vezes, uma quando para de jogar e outra quando morre mesmo. Mas deve ser muito difícil você sair da multidão e no outro dia você ser absolutamente, cara, esquecido, como vários são, né? Então eu acho que o meu papel passa por isso, o meu trabalho passa por isso. Eu acho que o livro é um pouco isso. É um tributo ao que passou, é um tributo à história, é um tributo à memória, né? É um tributo é um olhar de cuidado com tudo que aconteceu. A gente, fazendo a nossa seleção aqui, cara, o Corinthians é um clube centenário. O Corinthians é um clube de 115 anos. O Corinthians não começou no quarto centenário em 54. O Corinthians não começou no maravilhoso gol mais importante da nossa história, do Basílio, no dia 13 de outubro de 77. O Corinthians não começou com o gol do Tupanzinho em 90. Cara, o Corinthians tem uma história desde 1910. Sim. E a gente tem que contar essa história, cara, de novo, na sua completude. A gente tem que olhar para tudo isso, a gente tem que documentar essa história. Então, acho que é um pouquinho do que eu tento fazer e a camisa foi o que me conectou, né? Eu, menino na Vila Albertina, não tinha, cara, camisa de futebol. Era difícil, cara. Senão, uma família de periferia. Minha mãe trabalhava um monte, meu tio trabalhava um monte. Primeira vez que eu ganho minha calunguinha, que eu coloco e ia jogar lá no campo do Cloro, cara, eu me senti um pouco viola. A camisa tem esse poder de, né? Você vestindo a camisa aí, você tá se sentindo um pouco jogador. Claro. Aqui na Arena Corinthians, vestindo a camisa, a gente tá se sentindo um pouco jogador, né? E eu acho que é um pouco disso que, como missão, eu tento fazer. E, naturalmente, essa missão é absolutamente apaixonante. E pesquisar é muito gostoso, assim. Você pesquisar e você ir atrás. Ir a fundo, né? Saber. Ir a fundo. E quanto mais difícil, mais legal. Quanto mais difícil de achar, é mais legal. Porque quando você acha, você fala, mano, isso aqui é... E eu, assim, imagino, quando você começou a colecionar, pesquisar, e eu acredito que isso é algo que vem com você desde que você era criança. Não foi algo do Cássio de adulto, né?
igual você falou, você é de 81, vamos pegar ali década de 90, 2000. Não tinha internet tão simples assim. Não. Era tudo através de enciclopédia, coisas que hoje a gente... Hoje em dia você abre a internet e você acha tudo. Eu aprendi a ler e eu aprendi geografia através da revista Placar, cara. Eu ia encher o saco do seu Joãozinho lá, do seu João da banca. Já chegou a Placar? Toda quinta-feira eu ficava lá esperando a Placar chegar. E minha mãe brigava comigo porque vinha o tabelão na Placar. E aí tinha, cara, o show de gols da rodada lá, o que passava, o plantão esportivo da Rádio Globo AM 1100, com Oswaldo Maciel, acontecia à noite, começava 9 da noite, 8h30 da noite. Absurdo. E aí eu ficava no coisa e minha mãe falava, se tirar nota ruim, cara, você não vai ter que dormir mais cedo pra ir pra escola, porque eu tinha que estar 7 da manhã na escola no outro dia. E aí 8h30 da noite eu tava no radinho, cara, anotando quanto foi meu Paysandu e Remo, cara, quanto foi CSA mágico, e CRB. A rádio é mágica. E pra saber a tabela de classificação, só com a revista Placar. Sim, a Placar era semanal, né? Então eu peguei uma Placar semanal muito forte. A Placar foi muito forte nos anos 70 e 80, né? E aí a Placar eu pego uma fase bacana da Placar, depois tem a Placar Sexo e Rock and Roll do Marcelo Duarte, professor Celso Zelt lá, Juca Kifuri. O auge da Placar é 70, 80, até o comecinho dos 90. E, infelizmente a gente tem todas as dificuldades da Editora Abril e tudo mais, a revista vem, mas que bom que ela tá hoje vivendo e forte. Abração pro André, pra toda a turma lá da Placar. Mas a Placar era demais. E eu acompanhava, cara, era rádio, TV, né? A mesa redonda com a Avalone era espetacular, programa da minha vida. Com o Chico Lang, com a Avalone, cara, era demais. Não tinha televisão por assinatura, né? A ESPN surge, eu já sou adolescente. E aí é uma paixão, a ESPN absurda, com Trajano, com Calazans, o Linha de Passe, com Amigão. Nossa, acompanhei muito, hein? Antero e Amigão, o que eu mais acompanhei na minha vida, assim, disparado. Eu ficava ansioso. Às 11 da noite, Sport Center, Linha de Passe, nossa. E eu conheci o professor através da ESPN também. Tem um, eu decidi que eu queria me tornar jornalista mesmo, através de um vídeo, de um quadro que a ESPN tinha, que é montando os maiores times de todos os tempos. E eles fizeram do Corinthians. E eles fizeram do Cruzeiro, e fizeram da Ponte. E eu olhei todos. Do Guarani, fizeram do Palmeiras, fizeram do Atlético Mineiro, tudo. E aí eu olhei, e eu lembro até hoje, mano. Final de 2018. Final de 2018 que eles lançaram ali. E aí eu olhei aquilo e eu falei, mano, eu quero ter voz, eu quero falar que pra mim tal jogador é mais importante do que outro. E a partir disso eu falei, eu quero me tornar jornalista. Aí que eu comecei realmente a... Mas muito por conta da ESPN, professor Gustavo Hoffmann, na minha época já era mais recente. Gustavo Hoffmann, Mário Marra, Bruno Vicari, já é mais recente, né? Sim. Cara, a ESPN faz isso inspirada num projeto de Juca Kifuri na revista Placar, que começa em 1981 ou 82, com um desenho maravilhoso de Jepe Maia, que é os clubes de todos os tempos. Né? Então, a Placar começa... se eu não estiver enganado, o Juca vai ficar bravo comigo, porque eu não vou lembrar aqui, mas acho que é 81, 82, é a primeira vez que a Placar faz o time dos sonhos, os times de todos os tempos. E aí elege ali os 20 times. O Corinthians dessa época, maluco, porque já, cara, 2 anos, o Sócrates chega em 79, chega pro final de 79, menos de 2 anos do doutor, ele já entra no Corinthians de todos os tempos. Ainda com o Djalma, ainda com o Gilmar dos Santos Neves, essa é a primeira, e depois a Placar repete 4 vezes. E aí depois a gente podia fazer um papo desse, até pra gente mostrar os erros. Sim. Claro. Os erros que a gente tem. Os erros que a gente encontrou antes de começar aqui, mas eu fui, cara, eu tenho um orgulho absurdo de ter participado do último Corinthians dos sonhos de todos os tempos. É muito maneiro, maneiro. Esse cara é gigante na história do Corinthians. Tá maluco, muito, pô. Tá maluco. Só um corintiano, igual tá vocês, não, mas igual todo mundo que tá assistindo a gente. Não, com certeza, mas assim... você conseguiu alcançar uma coisa que assim, muitos corintianos talvez busquem ou nem saibam que é capaz de chegar a isso. Você trouxe ou enfim, não tem como. E o que eu falo sobre o professor é exatamente isso. É uma pessoa que eu nunca tive a oportunidade de encontrar, assim, mas é justamente um cara que... isso já, velho. Pô, por favor, tá maluco? Sou fãzaço dele, como eu disse. Celso vai estar no lançamento do livro do Manto Alvinegro, sábado agora, dia 7 às 14 horas. Tem participação no Sim, escreveu um texto maravilhoso. Então, é um cara que, com certeza, eu tenho certeza que ele, principalmente para os corintianos, apesar de ser um ótimo jornalista, sempre
se disse muito corintiano, é muito perceptível que ele é corintiano, participou dos filmes do Corinthians. Eu tenho a memória boa com ele. Ele tenho certeza que influenciou muitos corintianos a se tornarem jornalistas, cara, assim, mesmo que indiretamente, era assim, cara, eu posso ser corintiano e declaradamente corintiano, e eu posso ser um profissional, falar de jornalismo, eu posso ser jornalista. Porque assim, querendo ou não, na minha profissão, hoje eu trabalho na Central do Timão, mas se eu for pra ESPN, pra qualquer veículo que não seja segmentado, eu consigo virar e falar que, pô, o Corinthians não tá jogando bem aqui, o Corinthians tá fazendo isso aqui de errado, isso aqui tá ruim, não tá legal. E ele foi um dos primeiros caras que eu me recordo que tinha o seu time declaradamente e ele podia trabalhar na ESPN. Claro. Ele pode tá ali. Ele pode ser corintiano e falar que o Palmeiras é bom, cara. E aí, qual que é o problema, o Mauro Betti faz, né? Eu acho, tipo, o Mauro Betti faz isso muito bem. O PVC faz isso Exato. muito bem. O Mauro Betti quantas vezes o Mauro Betti já escreveu textos sobre o Corinthians? Melhor que muitos corintianos, talvez. Entendeu? Então, assim, o professor é enfim, não tive a oportunidade de estudar na Casper Libero, mas com certeza se tivesse, pô, tá maluco, ia ser uma honra. Professor é demais, cara. Tá maluco, de uma grandeza, de uma generosidade, de um conhecimento sobre Corinthians. Minha mulher, beijo, Glenda, briga comigo por todas as coisas de Corinthians que eu organizo. A mulher dele, então, cara, o professor Celso tem, cara, um impressionante o acervo dele. O Manto Alvinegro também, Almanac, na verdade, né? O Almanac, que eu queria dizer, que ficou de forma... Tinha a forma escrita em livro mesmo, né? Eu tive, se eu não me engano, a versão de 2000 acho que de 2000, que tinha lá em casa, se eu não me engano. Tem uma primeira... Tem a de 95, eu lembro de 3 versões. A primeira é de 95, 94, que é o branquinho. Tem a segunda, que é com o Marcelinho na capa. E tem a terceira, que é mais fininha. É o escudo do Corinthians, só. É isso. É o escudo do Corinthians. Essa eu acho que é a terceira. É o escudo do Corinthians 2015, só, provável. E é o Almanac do... 2005, desculpa. 2005, eu acho que é esse aí. E depois virou forma digital e aí, infelizmente, acabou saindo do ar, né? O site. Mas, pô, era uma curadoria mesmo da história do Corinthians, cara. Tem jogador que jogou um jogo em 1913 que tava lá, pô. Que tava lá. Isso é uma loucura. Né? Sem spoilers. Ano que vem a gente vai ter um projeto, se tudo der certo esse ano. Celso Zelt, Cássio Brandão, Fernando Nietzsche. A volta trabalhando. Do Almanac? A gente tá buscando... A volta do Almanac? Tá buscando. Cara, o que é muito difícil, acho que é um ponto importante, né? Assim, eu acho que é legal pra audiência que acompanha a gente aqui. Cara, a gente precisa de marcas que abracem um pouco a causa da preservação da memória, né? Sim. Fazer tudo isso. Por que o Almanac do Timão sai do ar? Infelizmente, porque tinha poucos assinantes. Infelizmente, porque não tinha nenhuma marca patrocinando. O Celso ficou muito triste em puxar da tomada o Almanac. Mas porque o Almanac, ele tava colocando dinheiro dele, cara. Botando dinheiro. A gente precisa, sim, de corintianos que engajem na causa. A gente precisa, sim, de marcas que engajem na causa. Eu não tenho dúvida que marcas podem ajudar a construir, cara, a fazer brand equity, a fazer brand power, a ganhar mais dinheiro, cara, mostrando para tantos corintianos. Toda semana alguém fala, pô, o Celso adora contar isso. Toda semana alguém para ele e fala, por que você tirou o Almanac do time? Ele não queria tirar. Eu imagino. Ele só tirou porque a viabilidade econômica não aconteceu. Né? Eu tive um projeto aqui no Corinthians, o Manto a Manto, onde a gente trazia jogadores, onde que a gente teve que parar porque a gente não tinha patrocínio. Então, fica aqui um super convite. As marcas que estiverem assistindo, que olhem para isso, né? Que procurem o Celso, que me procurem. A gente tem um projeto lindo, não vou contar agora aqui para não dar spoiler, vamos focar no Manto Negro. Já tô ansioso, tô me coçando. Que é um projeto que eu preciso vender para pagar a conta. Né? Esse é um projeto que não teve antes. O Manto Alvinegro, ele é um projeto que nos últimos 2 anos eu custeei integralmente. Né? Eu fiquei pagando a gráfica. São 32 pessoas envolvidas no projeto. Eu paguei, remunerei de maneira muito adequada, de maneira muito correta, todas essas pessoas que trabalharam. Então, o livro ele fica caro, até já adiantando aqui um pouco, porque não teve incentivo, seja de marcas, não teve incentivo, seja via lei de incentivo cultural, mas a gente precisa ter uma discussão mais profunda sobre isso, né? O Corinthians, tem feito vários esforços nesse sentido, mas as marcas que estão nas placas de campo, as marcas que estão na camisa do Corinthians... Não compram ideia. Poderiam entrar também em projetos de preservação da história, e aí fica aqui um super convite. Não é uma reclamação, a marca está certa, mas fica aqui sim um super convite para que a gente possa construir. Com patrocínios, a gente consegue trazer o Almanac do Timão de volta, e aí ele deve vir numa nova roupagem, num projeto que eu estou liderando com o grande, gigantesco professor Celso Zelt e com o Fernando Nietzsche.
Eu tenho certeza que vai ser certo, algo... vai sair. Pô, com certeza. Dedos cruzados. Estaremos Vamos, aqui. por favor, que o Léo tá falta se... Cara, vamos lá, vamos abrindo ansioso. E aí você pode ir contando dá sobre... Pra ver aqui no meio? Dá pra ver de boa. Maravilha. Como começou? Cara, o Manto Alvinegro vem desse olhar de falta preservar a história. Sim. Tem um trabalho maravilhoso, abração pro Evaldo Júnior. O Evaldo Júnior fez um livro há uns 6 anos atrás que contava um pouquinho a história das camisas do Corinthians. Pesado, hein? É pesado. Calma aí que é pesado, Pedrão. Tô tentando, irmão, prometo, mas o bicho é pesado. É um livro de 5,2 quilos, né? Então ele pesa 5 quilos e 200 gramas. Tá escrito aqui pro pessoal ver, Almanac, e aqui embaixo tá escrito Capela, que é a editoria, Exato, né? Que fez o Manto Alvinegro e a Capela, nossa editora. Super trabalho do Daniel. Cara, a gente teve 32 pessoas trabalhando nesse projeto, né? É um livro que eu escrevi, que eu liderei, mas aí aqui eu vou abrir ele. Então, essa aqui é ele é um livro... Olha o cheiro, Léo. Ele é um livro de arte, então ele é um livro que acompanha luvas, então ele vem... Ele vem com as luvas. A gente levanta. Aqui, ó, ele vem com as luvinhas. Cara, a luva não é frescura. A luva é porque ele foi impresso em um papel super especial, numa máquina alemã que tem uma qualidade, e essa qualidade é para ressaltar, para dar o detalhe da camisa. Sim. E aí no Manto Alvinegro a gente escolhe as 100 camisas mais importantes da história do Corinthians. E a gente tem brilhantes fotos do Lailson Santos, que é um grande fotógrafo. Como nem todas as camisas existiam, como nem todas as camisas existem, a mais antiga que a gente tem notícia é uma camisa de 1955, usada pelo Goiano. Todas as camisas usadas em jogo. E aí eu faço um convite para o grande artista plástico Newton Mesquita, que reproduz em telas 8 camisas do Corinthians que não existem mais entre 1910 e 1955. Que maneiro. E aí com isso a gente faz uma seleção das 100 camisas mais importantes. A gente tem também o convite de 30 corintianos importantes, corintianos ilustres. Estamos falando de Juca Kfouri, Serginho Groisman, Alessandra Negrini, Ale dos Gaviões, presidente dos Gaviões. Estamos falando das Braba, Gabi Zanotti, Tamires. Estamos falando de Neto, Basílio, Vladimir, Zé Elias. Tá sem time. Rivelino, o maior 10 da história, Pô, tá maluco. da nossa história. Me ajuda a escrever, me ajudam a conduzir. E o livro termina com um guia. E aí esse projeto de pesquisa que durou 2 anos, ele termina com um guia onde eu mostro ano a ano, camisa a camisa que o Corinthians usou. Essa é a primeira vez que o Corinthians sabe quantas camisas ele usou na sua história. Então foi um trabalho de documentação profundo. Eu fiquei 2 anos olhando foto, organizando isso. Eu tenho hoje 4.200 fotos únicas de jogos, né? 4.200 jogos em imagens, para poder dizer que o Corinthians usou aquela camisa ou não. Isso ainda cara, são 2/3 de tudo que o Corinthians jogou. Ainda faltam jogos aí nessa história, porque a gente não tem registro. Já fez a curadoria de 2/3 dos jogos. E aqui pode, esse aqui pode pegar, né? Ele vem com esse certificado. E aí um ponto importante, esse é um livro único, né? Então, a gente tem 1.910 cópias desse livro. Todas as cópias são numeradas, começa no 1 e vai até o 1910. E por ser um objeto aqui de colecionador, né? Um objeto com esse olhar muito forte de ser único, a gente coloca nesse certificado, esse livro nunca vai ser reimpresso. Então, o corintiano que comprar vai ter esse livro pro resto da vida, espero eu, e vai cuidar e vai carregar um pouquinho a história do Coringão. E diz aqui, ó, o certificado mesmo, tá escrito Manto Alvinegro, as 100 camisas mais importantes da nossa história, né? Pô, não vai dar pro pessoal ler certificado. Esse certificado, junto com o selo holográfico na lombada, garante a autenticidade desta obra. Certifica ainda que este livro nunca será reimpresso. Tá escrito aqui. A tiragem única e exclusiva é de 1.910 cópias. O número desta obra pode ser encontrado na etiqueta de código de barras e também na página principal do livro. Manto Alvinegro consolida a maior pesquisa sobre a história das camisas alvinegras desde 1910. Né? E vale também o crédito pro pessoal. Capela editorial com edição de Daniel Pereira. Artes de Newton Mesquita. Fotos de Lailson Santos. Ilustrações de Madison Cabral e Galvani Galo. Produção executiva de Manuela Queiroz. Então, parabéns a todos que participaram disso. Acredito que... Vou falar por você, tá, Cássio? Você jamais conseguiria fazer tudo isso sozinho, né? Absolutamente. Não tem como, né? Não tem como. Esse livro só existe por causa dessas pessoas e também do produtor gráfico e também da galera da gráfica e também, cara, do Lucas Henrique, que tá nos créditos, que me ajuda um monte e que, cara, quem carregou e que fez tudo acontecer. Então, de novo, foram 32 pessoas envolvidas nesses últimos 2 anos pra gente chegar. Eu vou te fazer um convite, meu velho. Esse aqui tá fechadinho, tá lacradinho, então você vai ter a missão de... Vou puxar ele aqui. Você vai ter a missão de abrir
Pô, tá maluco, colocar a luvinha você, e mostrar irmão. pra nossa audiência. Esse momento foi reservado pra você. Aí, ó, manda ver. Então, bora lá. Na câmera 3. Na câmera 3, fechou, bora lá. Calma aí, deixa eu A luva, ela é importante justamente pra não marcar as partes. Você vai ver que tem Mas aqui pra tirar o plástico. Pode tirar o plástico, manda ver. Então, calma aí que eu vou tirar o plástico primeiro. E aí depois eu levanto aí, Pedrão, pra todos vermos. Pô, tá maluco. E eu levantei uma pauta legal pra você lá fora, né? Quantas camisetas você tem? Você me fez uma provocação e eu não fiz essa, é verdade. Como é que é? Na coleção, o Corinthians vestiu 165 modelos diferentes de camisa em sua história. O que eu tô dizendo que é modelo, cara? Não tô entrando numa discussão de patrocinador. Sim. A camisa é diferente, a gente esquece. Porque se a gente for colocar patrocinador, pet, patrocinador pontual, essa conta fica enorme. Vamos chegar um dia lá ainda, mas essa conta fica enorme. E aí, você me perguntou, né? E quantas você tem dessa lista? Eu não fiz essa conta, então eu vou organizar. Desde 79 na coleção, a gente tem tudo. Já tem que colocar a luva já? Aí agora você coloca a luva que vai te facilitar aí e vai te ajudar a manusear ele. Como você pode ver, a capa é em tecido. Então, a gente tem... Pode encostar aí, vai tranquilo e faz o... A capa, ela tá maluco, Léo. Pô, isso aqui arrepia, rapaziada. Você também vai levantar, irmão. Isso aqui arrepia, tá maluco. Porque isso aqui é... Nós falamos muito sobre isso, né? De história, de próprio clube, às vezes pecar em algumas situações e, pô, isso aqui representa muito. Então aqui é uma capa que tem o escudo do Corinthians, né? Não tem o Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem realmente somente a silhueta. Aqui do lado tem um selo holográfico. E aqui não é básico a capa, né? Mas é uma capa que não contém... Essa é uma proteção pro livro. Você vai ver que você vai puxar ele. Agora você pode puxar. Agora é pra onde? Você puxa aqui, ó. Vou te ajudar aqui, ó. Na hora que você... Ah, boa. Ele corre aqui pro lado. Pô, tá aí. Tá maluco. Olha isso aqui. O livro é... E aqui, ó, é basicamente a mesma coisa. Mas aqui, sim, já tem Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tudo escrito, não é mais somente a silhueta. Manto alvinegro, embaixo escrito as 100 maiores camisas da história do Corinthians. Na parte de trás tem o escudo do Corinthians também. E bora abrir isso aqui, Léo, que... Vamos lá. Pô, tá maluco. Aqui, ó. Aqui pode deixar na mesa de boa, né? Fica à vontade. Fica super à vontade. Boa. Então aqui, quando eu falo que ele é único, né? Essa daqui é uma cópia, ela tá como 000, né? Porque tá é uma escrito cópia aqui, tá, pessoal? Aqui. Que acabou de sair da gráfica, mas aí todo mundo que compra a partir de agora, a gente tá em pré-venda em www.alambrado.com.br. O Alambrado é o meu projeto de memorabilia esportiva, a gente vende camisas e vende outros itens e o livro tá à venda lá. E aí, cada livro vai ter um número específico. Então, ele vai de 0001 a 1910. Esse aqui vai ficar com você. Esse aqui é o meu, exatamente. Legal. Vocês estão vendo o livro olha a primeira em primeira camiseta mão. já. Camiseta Calunga. E a foto, essa camiseta é sua. Sim. Eu imagino eu, né? A bola também é sua aqui. E aqui foi feito tudo num estúdio. Sim, a gente levou a gente fez todas essas fotos de maneira profissional, com Lailson Santos, com... Cara, uma discussão muito profunda aqui, já você vai ver um pouquinho das camisas, de qual era a melhor forma da gente retratar, de qual era a melhor forma da gente... Foi fácil escolher essa contar. camiseta pra colocar como primeira? Cara, porque eu imagino que... Eu tenho 3 filhos, eu não consigo escolher meu filho preferido, eu tenho muita dificuldade de escolher minha camisa preferida, sabe? Boa. Então, é um convite aqui. Essa é uma camisa que me marcou muito, essa é uma camisa que eu vesti, essa é uma camisa... A minha primeira é uma calunguinha, não essa, a seguinte de 93 com um botãozinho preto. Eu não tinha, com 8 anos eu não pude comprar essa camisa, não tinha essa camisa. Mas ela remete. O livro vai ser sempre muito pessoal, Sim. né? A seleção das 100 camisas é minha. Claro. Né? Então eu vou ter sempre essa coisa do que eu acredito, dos meus valores, de algumas premissas que eu vou estabelecendo aqui. Mas ele é uma grande carta de amor, cara. E essa camisa é um dos meus amores. Pô, olha isso aqui. Essa aqui é de qual ano, por exemplo? Essa daqui é uma camisa de 1961. Essa é uma camiseta também que... Não, essa não foi ilustrada. Essa camiseta também... Ela existe. Essas camisas todas aqui são... A gente chama essas fotos de detalhe. Depois você vai ver que ela tem um processo aqui, uma sistematização. Essa camisa depois ela vai aparecer frente, costas, detalhe da etiqueta. E a gente vai contando no detalhe. E é assim que a gente escolhe as 100 camisas mais importantes. Pô, Léo. Tá maluco. E falar em relação a escolha do papel, não é um papel normal, assim, tipo, não é não sei explicar
Óbvio, não entendo de papel, né? Mas não é um papel normal de livro, ele é diferente. Que bom que você tá falando isso. É diferente. Esse é um ponto, né? A gente escolheu... Claro, irmão, tá maluco? O Léo tá mais aí, Léo. Que bom. Irmão. A gente escolheu um papel... Você só ergue pro pessoal ver, Boa. Favor, a foto. A gente escolheu um papel super especial e um processo de impressão especial. Né? O livro, vocês podem ver, por ser manto alvinegro, é todo all black aqui, então a lombada é preta, lindo, ele é todo preto. Ele tem uma página branca no livro inteiro, todas as páginas são negras aqui, são pretas. E a gente fez um processo de impressão que leva uma cor adicional preta para dar essa sensação que você acabou de ter do tato. Então, as camisas elas vão ter uma profundidade maior e as fotos, essa é uma foto linda do grande Lailson Santos. A gente tem também no livro algumas fotos que ilustram um pouquinho o que é ser corintiano, né? Então a gente tem branco, negro, criança, tem gente jovem, gente velha. Então a gente tem várias fotos de corintianos. Essas fotos foram capturadas aqui na Arena. Então a gente passou um dia aqui convidando alguns torcedores que estavam passando ali nos corredores da Oeste. E a gente, vem tirar uma foto aqui pro Manto Alvinegro. E as pessoas toparam. A gente tem uma freira, tem uma foto linda de uma freira que estava assistindo. Maneiro. Vamos só falar os agradecimentos aqui, ó. Os agradecimentos do Cássio, imagino toda a equipe que participou junto. Mamãe Lenilda, que me deu o primeiro livro, muito importante. Twin, que me apresentou essa paixão maluca chamada de futebol. Glenda, que me apoia todos os dias. É a esposa do Cássio. Martin, Fred e Laura, minhas sementes alvinegras, então os filhos dele. Lucão, braço direito e esquerdo no colecionismo, é um amigo seu. Né? O Lucão trabalha comigo, cara. O Lucão é meu parceirão aí, que a gente, cara, toca tudo e ele foi fundamental nessa história. É isso. São Jorge da Capadócia, pela proteção. Basílios, o de 13 de outubro e o de 21 de novembro. Pô, tá maluco. Muito, muito maneiro. E a próxima página, aí sim já é começando com coisas mais escritas, né? Aí a gente tem o prefácio dos dois presidentes mais importantes. Aqui tem zero política, é importante, mas eu convidei o Lula. Então, Luiz Inácio Lula da Silva. Para as pessoas acharem. Não é sobre política, cara. O Lula é o atual presidente da República e ele é corintiano pra caramba. Então, foi um convite super carinhoso que eu fiz pra ele e fiquei, cara, tentando brigar. Pô, vamos lá, presidente, escreve. Ele escreveu, foi muito legal. Você tem contato direto com ele? Não tive contato, tive com toda a equipe, todo o time. Legal. Então tem todo um processo, cara, tem toda a liturgia do cargo, tem todo um cerimonial pra ser seguido. Mas foi muito legal o Lula topar, escrever esse texto exclusivo e o Osmar Stabile. Então, são os dois presidentes mais importantes do país, cara. Acabou. Do país e o do Corinthians. E aqui, né, não sei se dá pro pessoal ver, mas com certeza dá pra ver que tem uns escritos aqui, né? Tem textos aqui, e é basicamente o texto que o Luiz Inácio Lula da Silva escreveu para o livro do Cássio Brandão, né? 70 anos de paixão, acho que colocou, né, mais ou menos a idade dele aí do Lula. E ele contou um pouquinho sobre a história dele com o Corinthians. Tô vendo aqui que ele fala que o Corinthians faz parte da vida dele, que tem ligação, vai para além do esporte. É só lembrar que, enquanto o time de Sócrates, Casagrande, Vladimir e Zenon estampava, o Democracia Corintiana em sua camisa no início dos anos 1980. E meus companheiros no ABC também lutavam pelo fim da ditadura e por uma vida melhor para o povo trabalhador. O maior movimento da história do futebol, a Democracia Corintiana. Isso é uma ilustração. Essa é uma ilustração do Newton Mesquita. Essa é uma arte super bacana e importante do Newton Mesquita. Depois a gente vai ter obras exclusivas do Newton para retratar as camisas. Mas e isso aqui foi feito na tela e depois fotografado pelo Lailson, né? Tem essas fotos, na verdade, essas artes, elas passam por um processo, a gente faz um processo de escaneamento. Ele é fotografado, escaneado, tem um processo de fusão, um tratamento, para você ter essa impressão. Você percebe que dá para você quase ver o relevo. Então, de novo, é um livro de arte com uma preocupação muito forte com a impressão, muito cuidadosa, à altura do Corinthians. Pô, o cuidado que vocês tiveram, todos vocês, ao fazer o livro, como você disse, em relação ao papel, à caixa, não é um livro normal, né? Você mesmo disse, isso não sou o que estou dizendo, né, em relação ao valor do livro, que acaba sendo um pouco mais caro, mas ele é justificado, né? Porque isso aqui que você nos trouxe é um exemplar mesmo de como a pessoa irá receber. Então ela vai receber com a caixa, ela vai receber com isso, ela vai ter a luva, ela vai ter o selo. Então não é um livro comum, né? Não é um livro que você vai numa livraria e você pega e folheia e lê, né? É um livro realmente que ele traz uma representatividade maior e óbvio que isso custa mais, né? Exatamente. É um livro que eu espero que fique em destaque na casa dos corintianos. Que possa ficar, cara, na mesa de entrada, na mesa de jantar. Pô, essas fotos estão bizarras. Essa foto é linda, né? O ângulo, a iluminação,
A riqueza de detalhes. Ó, vamos mostrar para nossa audiência aqui. A gente pode pegar por aqui, eu vou encostar por trás aqui nele. Essa, por exemplo, é uma camisa usada pelo Goiano em 1955, numa linda foto do Lailson Santos. É que aqui talvez o pessoal não consiga ver. Mas aqui tem várias linhas, como se fosse uma costura. Eu não sei se o número é costurado. Isso era um processo que eles chamavam de cinzir. Era meio que o tecido ele era cinzido. Então, basicamente, você tinha uma costureira que estava passando a linha por sobre a linha, até transformar ela num tecido. Né? E aí, depois, esse tecido, esse desenho cinzido, ele era costurado nas pontas e fazia os números. As camisas entre os anos 50, no final dos anos 40, começo dos anos 50, tinham essa dinâmica. Essa é a camisa mais antiga que hoje a gente tem acesso do Corinthians. E aqui, obviamente, o livro já começou daqui para trás, mas aqui vamos dizer que é o começo mesmo, onde vai começar a contar a história, começa a explicar sobre a pesquisa. Aqui você fala basicamente o que você contou aqui para nós sobre a sua história como corintiano, você retratou aqui também. Exatamente. Legal. Pô, tá maluco. Pô. Bonita chuteira. Bonita chuteira. Uma chuteira usada pelo Gil. Coube no meu pé. O Gil tinha um pezão grande como eu, então essa daqui deu pra vestir. E toda a sua camiseta, a sua coleção de camisetas, desculpa, como você disse, totalmente... Fica organizada aqui. Tem algum ano, a partir de 1955, que você não tem camiseta? Não, pode levar. Vai lá, irmão. A mais antiga que eu tenho é de 1955. Que é uma camisa usada pelo Goiano na temporada depois do quarto centenário. Aí entre 55 e 79 tem algumas camisas que eu ainda continuo procurando. E a partir de 1979 eu tenho todas as camisas que o Corinthians vestiu, incluídas as camisas de goleiro. Então eu tenho pelo menos um modelo de cada camisa, da camisa 1 de cada ano. As camisas de goleiro são muito fã. E aí aqui fica um convite, né, para todo mundo que está assistindo. A gente quer muito que, e de novo, né, respeitando aqui muito, infelizmente eu sei que esse livro ali não vai ser tão acessível, nem todos os corintianos vão poder ter acesso a ele. Tem um trabalho sendo feito agora, esses livros estarão algumas unidades disponíveis em algumas escolas públicas. Na escola pública que eu estudei, lá na Vila Albertina, na escola pública que chama Francisco Rebolo, em homenagem ao pintor e artista plástico que desenhou o escudo do Corinthians. Mas eu quero muito, cara, que esse livro venda, que a gente pague a conta do livro para lançar o próximo, que é sobre camisas de goleiro. Existe ainda. Sou o primeiro a comprar. Pô, maravilhoso. Então já anota aí. Já anota. Já tem um comprador. A gente, na pesquisa, eu mapeei tudo que o Corinthians vestiu de camisas de linha. E agora tem um próximo trabalho que eu quero muito fazer, que é mapear tudo que o Corinthians vestiu nas camisas de goleiro. E aí isso também adoraria que fosse também em grande formato, também como um livro de arte, com grande produção, com impressão como é essa. E aí, ao invés da capa ser de tecido preto, eu adoraria que fosse azul, em homenagem ao Tobias e a camisa de goleiro mais bonita da história. E também, depois disso, várias camisetas azuis do Corinthians, né? Assim, acredito que seja, talvez, principalmente pra você, né, Léo? Acho que a camiseta mais emblemática pra você, a tonalidade, eu digo, a cor são as azuis, né? Você sempre gostou muito, né? Sempre gostei de camisa do Felipe. Sim. 2009. O Dida vestiu azul, a bonita, Batavo, bonita. Recentemente o Cássio. Sim, o Cássio veste Júlio azul, César. O Júlio César. O Jairão, cara, grande goleiro, gigantesco. Podia estar na final de 77. Vestiu azul, com camisas lindas azuis. Então tem Gilmar dos Santos Neves, vestiu cinza, vestiu azul. Então... Cinza também acho emblemático, 2009, título contra o Santos, que o Felipe usava muito. Até tem uma aqui no memorial. Amarela também. Isso aqui é uma ilustração feita de caneta. De bico de pena. Essas ilustrações estão. Todos os convidados do livro ganharam essa. É ele? É você. Sou eu. Parece o Rafa um pouco. O Rafa Castilho, é verdade. Abração pro Rafa. Por isso que eu olhei. Sempre fica o nome aqui embaixo. É que parece um pouco. A gente convidou o Galo, um artista super bacana, que fez essas ilustrações em bico de pena. Então, todos os convidados tiveram... Isso aqui é totalmente manual, então ele pega, tem uma fotinha, ele fica olhando para a foto de referência e vai desenhando. Então, só nos pontos. E isso, essa é uma... Eu não vivi, naturalmente, eu tenho que sou de 81, mas o Tomás Mazzoni, na Gazeta Esportiva, fazia bicos de pena para os times campeões. O título paulista de 51 do Corinthians tem a capa inteira da Gazeta Esportiva com dessa bico forma. de pena. E essa foi a inspiração pro livro. Uma pergunta que me veio à cabeça agora, pergunta de maluco.
qual que é o momento do Corinthians que você queria ter vivido que você não viveu? Tipo assim, eu queria estar nesse momento aqui. 77. Mais do que 54, que a gente teve a discussão ali, que... Maravilhoso, cara. Eu acho que a gente... 54, ele, historicamente... E aí, de novo, né? O Corinthians começou em 1910, cara. A gente tem que ter esse cuidado com a história. A gente tem que olhar pra tudo. Eu entendo que 54 talvez tenha sido mais importante que 77, mas 77 carregava um peso e uma conexão com a torcida muito maior do que foi em 54, percebe? O título de 54 se falou, eu entendo que a comoção e que a emoção envolvida em 77 é maior, mas a importância ali numa perspectiva histórica, talvez 54 seja maior. Se falava que era o torneio que só aconteceria daqui a 100 anos. As pessoas foram às ruas comemorar 54. Eu não tenho dúvida em afirmar que 54 e 77 são os títulos regionais mais importantes da história do Corinthians. Depois a gente vai ter aqui os 2 mundiais e a gente vai ter a Libertadores, que sim é importante. Mas eu vou até te falar que se tivesse que escolher entre 54 e 2012, eu acho que eu iria para 54. 77 no caso, né? 54 e 12, como Libertadores. Entendi. Cara, Libertadores era um torneiozinho que até pouco tempo atrás, cara, você tinha que ficar se protegendo porque ficavam jogando coisa na cabeça dos jogadores. Na boa, assim, a gente também... É que como a gente não ganhava, como a gente começa lá apanhando se tornou no pega-pega, no River, virou uma obsessão a Libertadores, mas, cara, tá boa, assim, não era pra ser dessa maneira. Mas eu queria ter vivido 77, eu queria muito ter vivido o 3 de outubro, eu queria muito, cara, ter participado do maior público da história do Morumbi, que foi no jogo de domingo, quando a gente perde pra Portuguesa. Eu queria muito ter participado daquele primeiro jogo espetacular, quando a gente joga de listrado, primeiro jogo, de branco, segundo jogo. E eu queria muito ter vivido o gol do Basílio e ter podido, viver aquilo. Aquilo, sem dúvida nenhuma, seria... Se eu pudesse escolher hoje, né, uma maquininha, cara, vai pra um jogo. Que legal. Queria estar no Morumbi daquele jogo. Você, Márcio, tem um momento que você... Cara, é que assim, tem momentos que eu vivi... Eu vivi em vida, obviamente, né? Mas eu não estava no local. Por exemplo, o Mundial de 2012 eu estava na minha casa, eu não estava no local, então não vou dar essa roubada, né? Mas assim, eu acho que o título de 90, do jeito que todo mundo que vivenciou aquilo, o jeito que falam, e de receber o Tupanzi aqui, você vê que a gente recebeu o Tupanzi aqui. Eu assisti, foi demais. E, pô, o jeito que ele fala sobre o jeito que a gente vivia aquilo ali, cara. Mundial de 2000 também. Pra nós somos um pouco mais novos, Léo. Tem vários e vários momentos, né? Mas não vou ficar em cima do muro. Eu acho que se eu tivesse que escolher, eu teria escolhido 90 pra não roubar e dar a mesma resposta que o Cássio. Eu vou de 2000, Mundial. 2000. Acho também. Acho que são 3 respostas. Demais, cara. E eu pude viver um pouco isso agora na Copa do Brasil, né? No Maracanã, ser campeão no Maracanã. Foi também. demais. E foi muito emblemático contra o Vasco, a camisa retrô, né? Então, essas pessoas são torcedores... Torcedores estavam na arena, Oeste. Exatamente. A gente um dia pegou torcedores na Oeste ali, montamos um estúdio em frente à galeria, e aí a gente foi convidando alguns torcedores, e eu tinha um pouco esse olhar junto com o Lailson, grande Lailson Santos, fotógrafo. A gente queria retratar um pouquinho o corintiano sendo múltiplos, sendo todos, sendo diferentes, porque nós somos, né? Rico, sim. Pobre, branco, preto, sim. Oeste, leste, cara. No passado, tobogã. Eu vi muito jogo no tobogã porque eu não tinha dinheiro pra assistir no portão principal. Então, são torcedores do Corinthians e muito legal poder tê-los aqui representando um pouquinho essa fiel torcida. Esse cara aqui também é de um cuidado e de uma delicadeza com a história do Corinthians também, só né? O Fernando Vanner. O Fernando Vanner, cara, eu adoro ele... Fê, parceiraço, texto lindo. O Fernando escolhe a primeira camisa do Corinthians de 1910. A camisa bege, a camisa ainda sem escudo, a camisa produzida pelos operários, a camisa com aquele tecido cru de algodão, e ele escolhe essa como a camisa mais importante. Os convidados, né, os 30 convidados aqui, eu fiz esse convite, né, eu pedi pra eles, cara, qual a camisa mais importante da tua vida? E é muito legal porque o Fê fala de uma camisa que ele não viu, que ele não viveu, mas que está conectada ao trabalho dele, que é absolutamente genuíno e bonito, que é de documentar a nossa história. Ele fala, o primeiro manto sagrado do Esporte Clube Corinthians Paulista. Era 1910, quando o Antônio Pereira foi até o ateliê de Miguel Battaglia, e ele conta aqui toda Sabe a um pouco história. da história. Não, né? ele é bizarro.
Ele é bizarro, assim. Ele sabe demais, pouco. cara. Tá doido. Eu comentei com o Cássio aquela vez que ele pediu ajuda aqui pra nós, né? Ele tava montando as torcidas organizadas, um museu aqui. Ele sabe por que é isso? Sabe por que é aquilo? Pô, a gente ficou conversando por muito tempo. E aqui é a primeira ilustração que tem. A segunda, na verdade, ilustração que tem, mas é a primeira de camiseta que tem. Exato. Né? E aí essa é exclusiva pro livro, né? Então essa foi feita, eu peço pro grande Newton Mesquita me ajudar nessa jornada. Quando eu faço essa eleição, eu faço essa escolha das 100 camisas mais importantes. Melhor colocar na aberta aqui, Pedrão, que fica mais fácil de ver. Isso, boa, meu irmão. Quando eu faço essa escolha das 100 camisas mais importantes do Corinthians, 8 camisas não existiam, a gente não tem acesso a elas, não existem, provavelmente não existem mais. E aí eu faço esse convite ao Newton Mesquita, que prontamente atende e faz essas obras lindas. E aqui conecto de novo um pouquinho com a qualidade do papel, com a qualidade da impressão. Percebe? Você consegue ver o traço dele, né? Você consegue bizarro. ver isso é bizarro mesmo. Isso ficou muito bonito. Que dá pra ver o traço dele aqui assim, ó, fazendo tipo as ondas. E assim, pô, o livro é gigante. Tem quantas páginas? 400 páginas. E assim, se a gente for ficar folheando todas as páginas aqui, pô, enfim, embora quiséssemos, eu queria saber qual que é a página que você mais gosta de falar, cara. Memória aí? Cara, difícil. Eu vou te contar 3 rapidamente aqui. Tá bom. Essas são das minhas preferidas aqui, das minhas especiais, que é muito legal. Deixa eu pegar a Por favor, eu ia falar isso agora. Uma só tá legal aqui que eu vou contando. Eu quero ver você folheando essa. Que é as ilustrações do Newton Mesquita. Cara, isso foi um presente de vida. Ter o Newton desenhando e ajudando e comprando minha loucura de tentar resgatar e tentar retratar. Cara, isso é muito, muito especial pra gente. Outra coisa que é muito especial aqui são as fotos das camisas. E aí, quando a gente vai, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Porra, essa é a camisa número 22 da seleção. E é engraçado, cara. Zero combinado. Vocês viram sim, claro. Não. Essa, pra mim, é a camisa mais bonita da história do Corinthians. Dia 15, vote. É uma camisa de 1983, o tecido é algodão, a fabricante é a Topper. Então, só um detalhe também. Além, pessoal, de vocês verem a foto da camiseta, aqui do lado, embaixo, tem o número na seleção, qual que é o número, né? O ano, que é 1983, o tecido, que a camiseta é, obviamente, e o fabricante. Então, pô, todo um cuidado, né? Enfim. E aí são 100 camisas, então elas estão dispostas. São 8 ilustrações e obras do Newton Mesquita e 92 fotos como essa. Eu acho essa foto é linda. E aqui, de novo, volta um pouquinho, né? Você tá vendo que dá... Quase parece que a camisa tá um pouquinho em relevo aqui, né? É bizarro. O jeito que a foto foi tirada. Mas por que pra você processo. essa camiseta talvez você mais goste ou mais importante? Primeiro, eu brinco que se um dia eu tiver um cargo no Corinthians, a camisa número 1 vira a camisa preta. Eu mudo, cara, não sei o que tem que mudar. Tem que mudar o estatuto. Tamo junto. Não sei o que é, mas vai se tornar. Tamo junto. E eu colocaria uma regra de, em casa, a gente só joga de preto e branco. Pô. Ponto. Não tem... Corinthians é preto e branco. Corinthians é preto e branco, cara. E aí, poucos times no mundo são preto e branco como a gente, né? Então, cara, eu acho que isso é sobre identidade. A gente poderia... Eu sou publicitário, eu defendo terceira camisa, cara. Eu morro de amores por várias terceiras camisas. Eu tenho várias terceiras camisas aqui que estão nessa minha seleção absolutamente pessoal. Mas jogar na arena, cara, chegou na arena, cara, o adversário tem que chegar, tem que olhar e falar, cara, esse cara é de preto e branco, meu. Saca? O Corinthians tinha que vestir preto e branco. E essa, especialmente, ela é importante. Porra, são as 10 listras finas, a gola em V é maravilhosa. Essa camisa é bonita, ela é de muito uma bonita. simplicidade, cara. Esse fechamento da gola é lindo e ela reflete, né, pros mais jovens que estão aqui nos assistindo, para vocês dois que não viveram isso. Eu vivi pouquíssimo, né? Eu sou de 81, cara. Pega o finalzinho ali da ditadura. 3 aninhos só. Finalzinho da ditadura, não é verdade? A ditadura já tinha acabado, mas pega o finalzinho de um pouco de supressão de direitos ali, né? Eu lembro de comprar um disco, minha tia comprar comigo um disco dos Titãs, Bichos Escrotos, que vinha com aviso, proibida a radiofusão pública. Então, eu sou um filhotinho disso, não tive impactos na minha vida, não peguei censura, nada disso. Mas lembrando que aqui, o Corinthians jogando, cara, as pessoas não podiam votar. E esse é um convite, não tá dizendo vote em A, vote em B, a democracia corintiana não tava fazendo vote. isso. Tava dizendo, cara, você pode votar, vai votar. Aqui era a eleição para governador, a primeira eleição direta, governador do estado de São Paulo. Isso vai para a camisa do Corinthians. E essa camisa é uma camisa que eu tenho um amor absurdo, usada pelo Vladimir. Né? O Vlad cara... É de jogo. Essa é uma, todas as camisas do livro foram usadas em jogo. Absolutamente todas as camisas são camisas usadas em jogo, que foram fotografadas nesse processo aqui. Então, essa é a segunda parte que você me pediu. E a última é
o trabalho de pesquisa. Então a gente vai ter aqui no final. Então você vai percorrendo o livro, você vai ver as ilustrações do Newton, textos de figuras importantes na história do Corinthians, Rivelino contando, Basílio contando, o Rafa Castilho contando, né, de figuras importantes do Corinthians. Você vai entre um texto e outro vendo a seleção das 100 camisas, mas quando você chega no final, você encontra isso aqui. Esse é o guia de todas as camisas que o Corinthians vestiu em ilustrações com textinho detalhando e contando como ela foi feita, qual foi o material, o que ela representava esteticamente à época, né? Então isso aqui é a pesquisa que eu fiz relatando desde 1910 tudo que o Corinthians vestiu ano a ano. Então, a partir da página creme aqui... Exato, e a gente até mudou o papel, né, para dar essa... Então, aqui a gente tem todas as camisas, 1910 a 2025, e aí a gente começa com a primeira camisa de 1910, e a gente faz o fechamento com a Total 90 preta e laranja de 2025, que é a mais atual, né? Que é a mais atual, que é a última camisa que o Corinthians... As camisas, elas estão por ordem de aparição, né? Então, o ano é um ano que representa a primeira vez que ela foi usada. E aí a gente termina aqui com... Comemorando 20 anos do lançamento da linha Total 90, a terceira camisa resgata o template original, agora em preto com detalhes em laranja. O contorno frontal marcante retorna como símbolo e memória estética. É uma celebração à história do design esportivo do Corinthians. Pô, tá maluco. E assim, uma pergunta, Cássio. Qual que é a camiseta que está na seleção mais recente? A mais recente das camisas. Que tá na seleção. Na seleção da 100, a All Black. All Black é a mais recente. Ela pra mim, entra nessa lista das 100 camisas mais importantes da história do Corinthians. E de beleza, você acha a mais bonita? Uma das mais... Só estética, ignorando... Não, estética eu vou voltar de novo pra 83, é a dia 15 vote, golinha. Ela é a mais bonita, a mais importante. Eu sou maluco pela camisa listrada preta e branca. Aliás, isso... Vini, nosso superintendente de marketing, que escreve um texto lindo aqui pro livro. Eu falo muito com o Vini, eu brigo com o Vini. Quando eu finalizei o livro, eu mostrei pro Vini. Falei, Vini, olha isso. Isso não dá. Nas últimas... Presta atenção. Isso é uma aberração. Nas últimas... A última vez que a gente usou uma camisa listrada preto e branco foi em 2021, cara. É verdade. Aí tem essa em 2023 que tem a... Mas, cara... Mas não é... Né, assim... Não é a nossa, não é Corinthians. A gente precisa voltar. Olha isso. Eu acho que aqui isso vale um convite aqui, né, pra todo mundo. Vejam Corinthians aqui, tá? E vamos dar uma voltadinha aqui. Claro. Lá, deixa eu pegar pouquinho antes aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, rapidinho, ó. Cara, lá era Corinthians, certo? Cara, aqui é Corinthians. Sim. Um recorte dos anos 90. Sim. Percebe? De novo, eu sou um tremendo defensor das terceiras camisas. Acho que a gente tem que se conectar com os novos públicos. Eu acho que o cara tem que vender como era. Mesmo. Era assim, preto, a branco, gente sabia, branco, a gente sabia, a gente sabe que era preto e branco, mas você vê literalmente a sequência preto e branco, preto e branco, preto e branco. Você precisa voltar a isso. Então, aqui é a famosa Ted Lápidos, tanto a branca quanto a preta, né? Samper. E aqui tem o Corinthians tinha muitas, por exemplo, uma pergunta que eu fico me fazendo. A gente vê muitas camisetas, por exemplo, do Vasco que eram comemorativas para uma partida. A gente vê do SBT, por exemplo, que obviamente foi uma afronta à Globo. Sim. O Corinthians tem muitas camisetas, tipo, pontuais, utilizou para um jogo. Várias. Então, estão relatadas aqui ou não? Elas estão todas relatadas aqui. Se elas foram... No caso do Vasco, ela não era uma camisa específica, era um patrocínio específico. Isso. Mas a gente teve as duas camisas do Oliveto. A gente tem o Corinthians não usa a preta, usa só a branca. A gente tem a ombro branco, que foi usada somente uma vez. A gente tem a camisa da Copa Mercosul, que foi usada 2 vezes. A gente tem a camisa linda de 2006, da Libertadores, que a gente joga com a... De 2007, desculpa, que a gente joga com as listras douradas. E a que camisa preta é espetacular, que ela foi usada em 1 ou 2 jogos. Então, sim, vários momentos. A gente tem a furadinha de 1979, que ficou famosa nos cards Plock, porque o Dr. Sócrates usa ela. Eu tenho essa camisa do Vladimir, gigantesca, linda camisa num jogo contra a Portuguesa no Canindé, que foi usada super pouco, ela era toda furadinha e rasgava. Então, ela era uma tentativa de tecnologia, né, de menor retenção de suor e tudo mais. A gente tem essa camisa que foi usada... na excursão no Peru. Que se conecta ao Peñarol, porque o Corinthians tinha voltado de uma excursão, estava fazendo uma excursão também no Uruguai, mas ela tem a gola vermelha, então o Corinthians vai jogar contra o Universitário do Peru e não dava para jogar de branco. O Corinthians representando a seleção brasileira em 1965. E é um roxo. Camisa... Ele é um azul, né? Ele é um azul mais forte. Então, não, ele é um azul mais... Aqui parece mesmo ele é um azul mais forte, né? Então, a gente vai ter essa camisa maravilhosa que você olha pra ela e lembra do Rivelino. Então, é verdade.
Então, é super importante aqui. E essa a aqui? gente tem a camisa do Torino. Qual? Essa aqui, só escrito, uma faixa escrito Corinthians. Essa camisa foi uma camisa usada em 1942, pouquíssimas vezes, com poucos registros. Eu tenho uma foto dela sendo usada em 42. Todas essas camisas a gente tem pelo menos uma foto para confirmar quando ela foi usada, qual foi o time que ela foi usada, né? A gente tem essa linda camisa do Torino em 49, né? Depois que o avião do Torino mata todos os jogadores, o Corinthians joga com essa camisa do Torino. Essa camisa de 48, a primeira vez que a gente usa é a Babador, foi usada pouquíssimas vezes, porque ela ficou conhecida como Babador, porque ela tem essas duas faixas, mas ela tem o escudo meio inclinado. O escudo do Corinthians ele fica meio na diagonal. Verdade. E ela não foi... Nunca tinha visto? Nunca tinha visto, essa eu nunca tinha visto. Essa é a Babador. A gente em 42 usa a camisa toda preta, toda na sua totalidade preta aqui. Pô, tem uma que é quase toda preta, Léo, desculpa. Volta claro. 2009. Que ela é praticamente quase toda preta. Ela não é igual ao Black, que tem até o escudo do Corinthians todo preto, mas ela é totalmente preta e o número é dourado. Pô, essa camiseta é muito linda. É 2010 ou 2009, não me recordo. Essa camisa é a camisa que a gente só usou uma vez. Ela é muito desejada pelos colecionadores. Essa camisa chama Ombro, é conhecida como Ombro Branco, né? Porque ela tem esse todo ombro. Isso aqui é absurdo, né? Essa camisa é muito difícil, cara. Eu consegui esse jogo, aliás, essa camisa tem uma história bacana. Eu consegui essa camisa, ela é uma camisa de jogo autografada pelo Neto. Mas esse jogo o Neto não jogou. A gente perde pro São Paulo e aposenta essa camisa. Quem jogou foi o Edu Manga. Então, em algum momento, alguém tinha essa camisa e a camisa veio de um colecionador e, cara, passou pro Neto autografar, mas o Neto não jogou com ela. Então, é um pouco disso. Você tá falando, não essa de 2006, que é a dourada. É uma praticamente toda preta, essa aqui. Essa é aquela que o Ronaldo faz o gol na... Isso, essa é que o Ronaldo faz o gol. O número dourado atrás. Não, o número é prateado. Não é, a dourada é de 2010, tá falando. Essa daqui é prateada. Cara, é uma que é dourada. Tá até que não... É essa aqui. Essa daqui. Pô, essa camiseta é linda. Essa é de 2010. Essa camiseta é linda. Com certeza, irmão. Essa é uma das camisas feitas pro centenário. Ela é uma das camisetas feitas pelo centenário. Para o centenário, exato. Para o centenário e o número do Corinthians... É dourado atrás. E o Nike também é dourado, que é bem bonito. Fez o gol contra o Santos na Vila. Tem o Elias na cabeça. É verdade. Com aquela anterior, é a camisa que o Ronaldo faz o gol de cobertura no Fábio Santos. Ele faz 2 gols, né? Chicão de falta. O Ronaldo faz um com a perna esquerda, com um lançamento que ele domina. Que é um negócio, se eu não me engano, é o Boquita, que dá um estourão, Não, o próprio Chicão. É o Chicão, é uma bola estouradona, a bola vem quadrada. Ele domina com a esquerda. Quadrada, ele domina com a esquerda, ajeitando. E dá o tapa, o Fábio Costa dá o tapa. Esse gol é impressionante. Eu tava na Vila nesse dia, cara. E a Vila talvez seja o estádio onde a gente, como visitante, é mais mal recebido. A Vila e São Januário, eu acho, os dois. A Vila, São Januário, Ilha do Recife e Barradão. Barradão foi hostil também, quando eu fui agora. É zoado Ilha do Retiro mesmo? É embaçado. Eu tava no... Que o Acosta não faz o gol na Copa do Brasil de 2008. E o pênalti que não deram também. Cara, mas também o Mano Menezes insistindo no Diogo Rincon, pelo amor de Deus. Ele ficou insistindo no Diogo Rincon. Cara, o Diogo Rincon não tinha, pelo amor de Deus. E é hostil sair de lá. É hostil. É a única vez que o Corinthians tem 4 camisas em um ano? Em 2010, sim. Na verdade, se a gente for olhar até de Lápidos, não era... Não, isso acontece também junto com a Ted Lápidos. Porque essa, aliás, é uma história engraçada. Todo mundo fala, a Ted Lápidos é uma terceira camisa do Corinthians, né? A Ted Lápidos é essa daqui. Ela não é terceira camisa, ela é uniforme 1 e 2. O Corinthians faz uniforme 1 e 2, uniforme 1 e 2 sendo usados ao mesmo tempo, né? Então aqui, quando a gente pensa em 95, é um ano que a gente teve 4 camisas também. Entendi. Então, 95... Foi linda essa camiseta aqui. Essa camisa é linda. 95 e 2010, o Corinthians tem 4 camisas, e aí a partir da chegada da Nike em 2013, o Corinthians passa a ter... Em 2013 é um ano que a gente só tem 2 camisas, a partir de 2013 a gente passa a ter 3 camisas, e a gente tem 4 camisas de novo no ano que a gente faz a camisa pelo torcedor, aquela bege que foi desenhada pelos torcedores. Eu acho genial essa ideia. Eu tenho a do Cássio e... Eu acho genial essa ideia. Exato. Nesse ano, de novo, a gente volta a ter 4 camisas. Então, na história, são os 3 anos onde a gente operou nesse modelo aí de 4 camisas, estamos falando Essa camiseta é linda. Em 2023, a gente volta a ter... Essa é a quarta. Tem a branca, a preta, né? A preta listrada, a da democracia.
E essa cor não me pegou muito. A camisa ela é um amarelo, muita gente falou do esverdeado, mas ela conecta com... Não, sim, a história... A história. Sim, a história é fenomenal. O Sócrates estava de amarelo. É isso, né? A gente vai ter a impressão sempre, né, cara? Pode você olhar, ela é amarela, mas pode ser um pouco... Não abre precedente, abre talvez. Precedente. Você que falou bastante isso, né? Abre precedente. Eu falo Vale do que... Anhangabaú. O Dr. Sócrates estava com uma camisa de botão amarela nesse dia. E essa camisa faz referência a esse comício que a foto, no né? Anhangabaú. É que a foto que o pessoal pega, talvez usou como... Eu falo assim, pra mim não é verde. Sim. Mas abre precedente para que falem que é verde, né? Mas enfim, aí... Você tem razão. Essa aqui também eu gosto, que eu tenho. Essa aqui é que o Nike tá virado de ponta cabeça. Em homenagem às mulheres e, de novo, reforçando a importância do futebol feminino. Cássio, faça o serviço, né? Que dia que será o lançamento do livro? Como as pessoas podem comprar? Eu não consegui no lançamento. É só no lançamento que eu consigo comprar? Não. Qual o site? Por favor. Obrigado. O livro está disponível já em www.alambrado.com.br. Então ele está em pré-venda. Quem comprar hoje já recebe na próxima segunda-feira. Ou quem comprar hoje, agora na transmissão aqui do programa, pode retirar com a gente no Museu do Futebol. Então agora, nesse sábado, dia 7 de fevereiro, às 14 horas, a gente vai fazer um convite da Capela Editorial e um convite do Museu do Futebol. A gente vai fazer uma cerimônia de lançamento. Teremos alguns jogadores, alguns ex-jogadores, alguns jornalistas. Legal que vocês vão estar lá cobrindo. Vamos. Algumas celebridades corintianas que vão estar lá ajudando a gente a preservar a memória, a preservar a história, a contar um pouquinho do que é essa paixão de ser Corinthians através das camisas. O livro pode ser comprado no alambrado.com.br ou pode ser comprado também lá no Museu do Futebol. A gente vai ter a venda do livro lá no dia. Então é aberto ao público. Quem quiser ir, precisa de pagar entrada, precisa de convite, nada disso. Entrada gratuita, ali na entrada do Museu do Futebol, no auditório Osmar Santos, chegando na Praça Charles Miller ali, entrando esquerdo, né? Do lado esquerdo. A gente vai ter umas barraquinhas vendendo comida de estádio. Quem tem filho e quiser levar a meninada, super convidado. Vamos ter pebolim, vamos ter futebol de botão e mais algumas brincadeiras para entreter os corintianinhos. E todo pai e mãe corintiana que quiser estar lá também, tomar uma cervejinha, tomar um chopp, comer um sanduíche de pernil, comer um hamburgão, a gente vai estar lá. E vai ser um prazer poder compartilhar um pouquinho desse corintianismo e lançar o nosso manto alvinegro. E também, se você quiser, todo o espaço para agradecer também a Pacaembu, né? Que, claro, Com certeza, cara. Não, agradecer foi aqui. Um grande parceiro, né? A Marília Bonas, diretora do museu, é uma querida, escreve no nosso manto alvinegro, é uma das corintianas que me ajuda a contar essa história. Então, um super agradecimento ao Museu do Futebol, a toda a equipe do Museu do Futebol e todo mundo que está conduzindo essa jornada aqui. E agradecer vocês, mas hat-trick aqui, vamos pro terceiro, meu momento Yuri Alberto. E, de novo, falar sobre Corinthians não tem coisa melhor. É a melhor coisa do mundo. Pra te botar numa fria, Pacaembu ou Arena? Hoje Arena. Hoje Arena, eu acho que a gente... Cara, eu sou muito contra... Eu discuto muito o revisionismo histórico, né? A torcida, de novo, não gosto de falar dos outros, mas a torcida os caras tinham 4 títulos, no outro dia passou a ter 10. A gente fica revisando. O Corinthians, cara, tem um campeonatinho, a gente ganha lá a mini taça do mundo contra o Barcelona e a gente... Ninguém fala nada. E a gente não fica contando na assim, Venezuela. O Bangu é campeão também. Foi, né? É isso, eu acho que a gente deveria reconhecer a importância da Copa Rio de 51. Foi um baita torneio dificílimo de ser conquistado. Reconhece ela como Copa Rio e não como título mundial. Não faz unificação de campeonato brasileiro. Cara, eu sou um super crítico disso. Acho que a gente tem que respeitar a história como ela aconteceu. Ser justo, né? Nos moldes que ela aconteceu. Até 71, depois até 71 não era campeonato brasileiro, ele passa sem 71. E até 98, 99 não se falava como se fala hoje e a gente faz esse revisionismo histórico. É até uma falta de respeito com a história ficar querendo mudar alguma coisa. Absolutamente. Mas tinha peso de... Não tinha peso de... Era outra coisa. Então vamos falar sobre ela. Cara, o Pacaembu foi muito importante. Fato. Na minha vida foi muito importante. Mas a gente tem a Arena, e a Arena ela é muito importante pra gente, e a nossa casa, e a gente tem que, celebrar ela. Acho que a gente pode até discutir um pouco da forma da construção, o excesso de mármore, a TV no banheiro, enfim, as privadas Toto. Não, acho que, cara, se isso aumentou a conta, não fez sentido. A gente tá pagando uma conta que talvez a Arena não precisaria... Cara, o Oeste não precisava do luxo que tem no Oeste, né? E por mais que é bonito, legal, mas, cara, a gente podia ter um estádio de acabamento, não de tamanho. Eu acho que o estádio podia ser maior. Acho que a gente podia abrigar
O River agora tá fazendo um movimento... Mais de 100 mil, né? Já tem mais de 80, agora mais de 100. Você chegou a ver esse projeto? Não cheguei a ver. Depois você dá uma olhadinha no projeto. Vou pesquisar. Sensacional. Mas ao mesmo tempo, discutir expansão da Arena hoje também eu acho complexo, porque a gente não terminou de pagar, cara. Então a gente, enfim, vambora, Coringão, eu sou... Não é saia justa, não. Entre a Pacaembu e a Arena, o Pacaembu até 2014. A Arena a partir de 2014. Concordo. E assim, o tanto que você sofreu... O Pedrão sofreu, que são pessoas mais velhas que eu e o Léo. Pô, você tá me chamando de velho, mano? Jamais. Puta sacanagem, mais experiente, brother. mais vividas. O tanto que vocês sofreram. O Corinthians não tem estádio. E pra agora a gente ter o nosso estádio. E meio que tirarem pra nada. Tipo, mano, eu vejo gente falar assim, pô, e eu entendo, eu nem vejo maldade nisso. Mas assim, eu entendo também o que tá falando, mas não concordo. Devolve a Arena e vamos voltar pro Pacaembu. Pô, isso é uma loucura, gente. É a nossa casa, pô. Tanto que as pessoas... sofreram por na cabeça deles, não ter a nossa própria casa, não tem estádio. Pô, tá maluco, vamos abandonar o barco agora? Não vamos não, tá doido. Eu acho que a gente paga um custo esportivo pelas dívidas, e isso tá ligado à gestão, isso tá ligado a um monte de coisa que a gente já discutiu outras vezes aqui, a gente pode discutir. Vamos torcer e vamos continuar cobrando para que a gente possa colocar melhores gestores. Um abração pro Marcelo Paz, que faz um trabalho espetacular. Gente boa, hein? Grande Marcelo Paz. Fez um trabalho espetacular lá no Fortaleza e vem fazendo um trabalho muito legal. Conheço o Marcelo há bastante tempo. É um cara muito sério, muito trabalhador, muito honesto. Thiago Aires, baita cara que está fazendo um trabalho aqui também na equipe dele. Então que a gente possa ter novos gestores e novos executivos aí pensando o futebol de maneira estruturada, cuidando, tendo governança, cara, cuidando das finanças, cuidando da gestão. E que o Corinthians é imune à lógica, velho. Com tudo que a gente viveu, o ano passado a gente teve mais nas páginas policiais do que nas páginas esportivas. Fato. Tinha campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Tinha imune à lógica. Mas como. Isso não pode diminuir o nosso olhar crítico para coisas que não são legais e que infelizmente aconteceram, podem estar acontecendo. Acho que o Osmar vem fazendo um trabalho estruturado, interessante, mas a gente precisa ainda mirar, pagar essas dívidas e ter uma gestão cada dia mais profissional. E pode levar tempo, mas vai acontecer. Tenho certeza. Já diria minha mãe, só não se dá jeito pra morte. É isso aí. Pro resto, arruma um jeitinho. Como diria minha avó, pra trás nem pra pegar impulso. É isso, perfeito. É isso aí. Cássio, pô, uma honra te receber aqui. Toda minha. Pela terceira vez. Obrigado, e agora pra falar sobre sua obra de arte. Isso aqui é uma obra de arte, é uma coletânea de tudo que você tem de histórico do Corinthians e principalmente camisetas. Então, parabéns e muito obrigado. Um prazer, obrigado. Tamo junto. Leozão. Ele falou que é nosso, tá? Espero, pô, eu adoraria. Esse ainda não, mas a gente negocia. Dia 7 de fevereiro, nesse sábado, às 14 horas, no Museu do Futebol no Pacaembu. Vai ser um prazer receber todos os corintianos. É isso, Cássio. Tamo junto. Obrigado. Leozão, tamo junto, meu irmão. Muito obrigado por mais uma. E essa aqui, ó. É bonito isso aqui, hein, Léo? Eu vou prender isso aqui. Não vai conseguir levar embora. Vai ser eu vou sequestrar. Eu vou sair mas enfim. Vai ter que correr bastante, porque pesa 5 quilos. Rapaziada, tamo junto. Tem outras entrevistas aí no canal da Central do Timão. Tem o Meio de Enterrão, que é um quadro só com garotos que passaram pela base do Corinthians ou estão na base do Corinthians. Também várias outras entrevistas, como dissemos aqui, Tupanzinho e vários outros. E é isso, ó. Tamo junto. Acesse também todas as nossas redes sociais, @Central do Timão. Ou nosso site www.centraldotimão.com.br. Tamo junto e vamos no 3 daquele jeito, a frase mais famosa que tem do mundo e mais gostosa de se dizer. Tem 2 palavras, mas é emblemático. 3, 2, 1 e... Vai Corinthians!